Fala, meu sabido, minha sabida, tudo bem com vocês? Quem fala é o Prof. Alisson Souza e hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana que é o tema férias, tema bom, hein? Mas antes eu quero falar um negócio pra vocês. A gente começa um projeto que vai chamar Bússola da Aprovação, a primeira fase. Por quê? A minha missão é ajudar os senhores a tão sonhada aprovação no exame de ordem. Mas Alisson, não sou da área, não vou prestar nenhum tipo de prova, posso assistir? Claro que você pode, a informação é para todo mundo, beleza? Aí chega de enrolação e vamos para a lousa, eu vou colocar a fundamentação legal. Primeiro, a gente vai analisar o artigo 7º, inciso 17 da CF, que é a famosa Constituição Federal. Mas Alisson, o que diz a Constituição Federal? Em resumo, ela fala o seguinte: todo trabalhador, após 12 meses de trabalho, faz jus às férias. Tudo bem? Maravilha. Mas Alisson, e a consolidação das leis do trabalho, vulgo CLT? Não fala nada? Claro que fala. Vamos dar uma olhadinha? Aqui, ó. Artigo 130 e seguintes da CLT diz o seguinte: que todo trabalhador, após o período de 12 meses de trabalho, faz jus às férias, que podem ser de até 30 dias ou menos que isso, de acordo com as faltas injustificadas do trabalhador. Então perceba, tanto a Constituição Federal como a consolidação das leis do trabalho falam a mesma coisa, só que a consolidação do trabalho é mais específica, ela traz o regramento. Tudo bem? Beleza. E o período aquisitivo e o período concessivo são a mesma coisa? Vamos dar uma olhadinha? Não são a mesma coisa, tá bom? Vamos começar pelo período aquisitivo. O período aquisitivo, de maneira bem simples, é o período em que o trabalhador precisa trabalhar para conquistar as suas férias. Pense o seguinte: eu, Alisson, comecei hoje num novo trabalho. Para que eu tenha direito às minhas férias, eu preciso trabalhar 12 meses. Aí eu vou conquistar as minhas férias. Beleza? Tudo bem. Mas e o período concessivo? É a mesma coisa? Não é. Vamos colocar na lousa, ó. Período concessivo. O período concessivo é o período em que o patrão tem para conceder as férias ao seu empregado. Então, por exemplo, você completou 12 meses de trabalho hoje. O seu patrão tem 12 meses a partir do momento que você completou o período aquisitivo para conceder as suas férias. Show? Então perceba, não é a mesma coisa. Vamos colocar na lousa, ó. Resumindo, período aquisitivo, 12 meses de trabalho. Então depois que eu trabalho 12 meses, eu tenho o período aquisitivo. O período concessivo são 12 meses para concessão. Daqui a pouco eu falo mais especificamente sobre eles, beleza? Tudo bem, Alisson, entendi a fundamentação legal, a diferenciação entre o período aquisitivo e o período concessivo, mas como é que vai funcionar os dias que eu terei para gozar de férias? Serão 30, 24, 18? Depende, a gente tem que analisar se você teve faltas injustificadas durante o período aquisitivo. Vamos olhar o que diz o artigo 130, inciso 1 a 4 da CLT. Ó, passar aqui para cima. Artigo 130, inciso 1 a 4 da CLT. Ele diz o seguinte: até 5 faltas é igual a 30 dias. Ou seja, se você faltou até 5 vezes de maneira injustificada, você vai gozar 30 dias de férias tranquilamente. Sendo assim, sem prejuízo. Mas Alisson, faltei mais que isso. Inciso 2 diz o seguinte:
de 6 a 14 faltas igual a 24. Perceba, se aqui eu faltei até 5 vezes, vou gozar 30 dias tranquilamente. Porém, se eu faltei de 6 a 14, vou gozar 24 dias de férias e não 30. Eu tive um prejuízo de 6 dias. Show? Tudo bem. Alisson, faltei mais que isso, como é que vai funcionar? Daí, o inciso 3 diz o seguinte: de 15 a 23 é igual a 18. Ou seja, faltei de 15 a 23 dias de maneira injustificada, terei direito a 18 dias para gozar de férias. Então, resumindo, quanto mais eu falto na empresa de maneira injustificada, menos dias de férias eu terei. Tudo bem? Maravilha. Mas, Alisson, faltei mais que isso. Não tem problema. O inciso 4 traz a solução. Ó. De 24 a 32 faltas é igual a 12. Tudo bem? Então, perceba o prejuízo que você terá se você falta de maneira injustificada. Por quê? Até 5 faltas, 30 dias, tranquilamente, sem prejuízo. Se eu faltei de 6 a 14, 24. Tudo bem? Se eu faltei de 15 a 23, 18 dias. Se eu faltei de 24 a 32 vezes, eu terei apenas e tão somente 12 dias de férias. Mas, Alisson, eu acho injusto. Não sei, tá bom? Vai de cada um. Mas, Alisson, faltei mais que 32 vezes na empresa de maneira injustificada. Como é que vai funcionar? Aí a casa caiu, né, gente? Neste caso, é o seguinte, ó. De 33 em diante é igual a 0. Tudo bem? Então, a regra é, até 5, tenho 30 dias. De 6 a 14, tenho 24. De 15 a 23, tenho 18. De 24 a 32 faltas, tenho 12 dias. De 33 em diante, não tenho mais direito a férias. Show? Vamos colocar uma observação importante aqui, ó. Como é que vai ser descontado esses dias que eu faltei? O desconto acontecerá na mesma semana em que você faltou. Eu não posso descontar quando você for tirar férias. Quem disse isso para mim? Parágrafo 1º. Desconto na mesma semana. Tá bom? Incluindo o descanso semanal remunerado. Tudo bem? Maravilha? Então, beleza. Vamos passar uma régua aqui e vamos falar um pouquinho do período concessivo. Já expliquei para os senhores, o período concessivo é o período que o empregador tem para conceder as férias para o seu funcionário. Fundamentação legal, artigo 134 da CLT. Tudo bem? Beleza. Ele vai dizer o seguinte, que o patrão ele vai conceder as férias para o seu funcionário em uma única vez de 30 dias ou menos, de acordo com as regrinhas que eu expliquei para vocês, tá bom? O parágrafo 1º diz o seguinte: o empregado concordando, ele pode fracionar em até 3 vezes as suas férias. Perceba o que eu falei. O empregado concordando, ele pode fracionar em até 3 períodos. Veja, não é o patrão que vai escolher se você vai fracionar ou não. A escolha é sua.
Mas Alisson, na prática não é assim que funciona. Infelizmente não funciona assim, beleza? Mas a lei é clara, ela diz o seguinte, é o empregado quem vai escolher, beleza? Observação importante, se você for fracionar, a sua primeira férias não pode ser menor que 14 dias, tá bom? Maravilha? Maravilha. Então vamos colocar aqui, pode ser fracionada, vez que é o empregado que escolhe. Pergunta muito importante e recebo muito sobre isso. Quem escolhe o período que eu vou tirar as minhas férias? Sou eu, empregado, ou o meu patrão? A resposta é curta e grossa. É o patrão quem vai escolher o período que o empregado vai gozar as suas férias. Mas Alisson, acho injusto. Não sei, a CLT quis assim, tá bom? Fundamentação legal, artigo 136 da CLT, que diz assim, é o patrão quem vai escolher o período em que o seu funcionário vai gozar as suas férias. Ou seja, ele vai verificar qual que é o melhor período em que ele não vai ter prejuízos com a saída do seu funcionário de férias. Tudo bem, Alisson? Entendi. Então não tem exceção? Em momento algum eu posso escolher o período que eu vou tirar férias? Pode, eu tenho duas exceções. Qual que é a primeira? O parágrafo 1º diz assim, pessoas da mesma família podem tirar férias juntas, desde que não traga prejuízos para o seu patrão. Perceba, você até pode, mas o seu patrão vai verificar se ele terá prejuízos ou não. Tudo bem? Primeira exceção. Segunda exceção, aqui ó, parágrafo 2º, diz o seguinte, o menor de 18 anos que estuda pode escolher o período em que ele quer tirar as suas férias, ou seja, para coincidir com as férias da escola mais a do trabalho. Então temos duas exceções, tudo bem? Vamos colocar aqui só de forma resumida. Família é o parágrafo 1º, pode tirar juntas. Parágrafo 2º, menor de 18 anos. Então veja, quando eu falo do parágrafo 1º, relembrando, a família que trabalha na mesma empresa, ela até pode tirar as férias juntas, tá bom? Mas é o empregador que vai escolher e vai verificar se pode ou não pode, se terá ou não prejuízos. Já o menor de 18 anos, a regra é clara, é ele que vai escolher, beleza? Tudo bem? Maravilha. Gente, na prática a gente sabe que tem aquela barganha, né, aquela negociação do patrão com o seu empregado. E é bom, é sadio, não tem problema. Mas a regra é o que vocês estão vendo aqui. Tudo bem? Gente, tem uma última observação que é o seguinte. Antes da reforma trabalhista, que se deu mediante a Lei 13.467 de 2017, aquelas pessoas que trabalhavam em regime de tempo parcial não eram incluídas nessas regrinhas que eu falei para você aqui dos dias de férias. Por quê? A base utilizada seriam as horas de trabalho e não os dias que eles faltaram de maneira injustificada. Com a reforma trabalhista foi revogado o artigo 130A da CLT e as mesmas regras que já eram aplicadas para o funcionário que trabalhava normalmente também são aplicadas ao funcionário que trabalha em regime de tempo parcial. Tudo bem? Este foi o primeiro vídeo, tá? Eu vou gravar 3 vídeos falando sobre férias e faça aquele velho convite. Gostou? Dá aquele like, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau!